A nossa lição de hoje, como vem sendo do hábito, é sobre o Evangelho. Na última aula do Evangelho nós tratamos da lâmpada e do alqueire, naturalmente a iluminação, naturalmente o esclarecimento sobre aquilo que é o que são as orientações de Jesus para o nosso aperfeiçoamento moral e naturalmente para depois o exercício prático mais consentâneo com a evolução. Portanto, hoje vamos continuar nesse ciclo a lâmpada sobre o alqueire, sempre o esclarecimento, sempre a luz da verdade, que nos seja capaz de ajudar a modificarmos, primeiro a nós próprios, e depois podermos falar para os outros, para aqueles que realmente necessitam da nossa ajuda, necessitam da nossa orientação. Então nós hoje vamos tratar de uma palavra muito interessante que Jesus fala a propósito desta questão. É fácil, tomando as palavras de Jesus para a nossa vida, é fácil colocar isso na nossa vida, é fácil modificarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, é fácil fazer aquilo que Jesus apontou que se devia fazer para podermos, digamos assim, evoluir e para podermos, de alguma forma, ser testemunhos vivos da sua mensagem. Não é fácil. Mas vamos anotar aqui algumas transcrições do Evangelho, fazer alguns comentários sobre o assunto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, refere a propósito da porta estreita, das dificuldades, do que quanto custa realmente pôr em marcha a nossa transformação, a nossa modificação interior, muito por virtude de séculos de obscurantismo e de séculos de interpretação dos escritos de Jesus de uma forma que naturalmente estaria de acordo com as conveniências da época, as conveniências das pessoas que detinham o poder. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que guia para a perdição, e muitos são os que entram por ela. É o uso normal. A ideia de que nós podemos, de facto, descarregar os nossos pecados nos pés de um sacerdote e no dia seguinte está a caminhonete vazia, podemos voltar a carregar, é uma ideia que se instalou muito por virtude da necessidade que havia daqueles que fomos sacerdotes, aqueles que fomos dirigentes religiosos, da necessidade que tínhamos de fazer com que, digamos assim, a salvação daqueles que serviam ou que nos serviam dependessem muito do perdão, da interpretação, da boa vontade nossa. Então colocou-se muito daquilo que era a verdade de Jesus de parte para poder condicionar esse perdão, essa desculpa e naturalmente a obediência daqueles que nos serviam. Estreita é a porta e apertado o caminho que guia para a vida e que são poucos os que acertam com ele. É muito difícil, sem dúvida. É evidente que a gente sabe que deve modificar-se, que deve transformar-se, que deve perdoar, que não deve julgar ninguém, que não deve falar na vida alheia. Nós sabemos tudo isso. Mas, em boa verdade, não é fácil. E não é fácil também porque estamos mergulhados, digamos, no corpo físico e naturalmente, que se condicionam muito a nossa vida, as reações dos outros, as provocações dos outros, a envolvência que família, amigos, vizinhos, conhecidos, companheiros, os colegas de trabalho, sempre influenciam na nossa vida e nós também influenciamos a vida deles e, portanto, torna-se sempre muito difícil a mudança e, portanto, é muito estreita, porque exige muito sacrifício e muito trabalho, é muito estreita a porta que conduz ao reino dos céus. Jesus faz essa questão de prevenir a todos que o acesso a esse reino deveria ser feito por trabalhos árduos, veredas íngremes, difíceis, dolorosas, e que as portas que lhe davam acesso eram portas estreitas, portas de dificuldade, portas que realmente teríamos que passar com alguma dificuldade. Há uma coisa curiosa a propósito disso que eu gostaria de esclarecer. É conhecido o Santuário da Senhora da Lapa, aqui na região de Vila Nova de Paiva, a Guiar da Beira, Vila Nova de Paiva, exatamente na Serra da Lapa. E então, diz a lenda que uma senhora, uma santa de Madeira, não é verdade, que teria-se servido, certamente, de adoração a um grupo de cristãos fugidos dos árabes, das invasões árabes, e que teria-se servido numa lapinha, numa gruta da Serra da Lapa, servia de templo onde se reuniam os religiosos que ali buscaram guarida, que ali buscaram refúgio.
e que essa Santa de Madeira, que ali permaneceu durante séculos desconhecida, foi descoberta a certa altura, no século XIX, no início do século XIX, enfim, foi descoberta por uns pastores, umas crianças que foram revelar ao sacerdote, portanto, as invasões árabes, com o evento do condado portucalense e depois com todas essas batalhas que se seguiram, enfim, os árabes foram sendo afastados até ao Algarve, e depois do Algarve acabaram por ter que atravessar o mar, o Mediterrâneo, para chegar à sua terra de novo. E então, nunca ninguém se preocupou com isso, exceto aquela criança, pastora, que, entrando para se acoitar, provavelmente da chuva, viu aquela imagem na gruta. E foi realmente contar ao sacerdote, fizeram uma grande festa, uma grande procissão, levaram a santa para a igreja da vila, depois diz a lenda que no dia seguinte, enfim, a imagem de Madeira voltou a desaparecer, voltaram a ir verificar, estava de novo na Lapa, na Lapinha da Serra, e, enfim, 2 ou 3 vezes que repetiram, verificando sempre o mesmo fenómeno, nós podemos até chamar de efeitos físicos, que acabaram por edificar ali um templo na zona da Lapinha, e curiosamente, nesse sítio onde estava a senhora, onde estava aquela imagem, havia 2 pedras muito próximas e muito afastadas uma da outra. Pronto, criou a tradição de que realmente as pessoas iam passar por ali, era uma zona estreita, e passava. E criou-se a ideia de que quem estivesse em pecado não passaria naquelas pedras. É claro que há alguns indícios de que, de facto, havia pessoas que não conseguiam passar, porque era estreito demais para passarem com o seu corpo. Mas aí até contra algumas tradições que há algumas pessoas que não passaram mesmo sendo magras, e que isso foi realmente foi motivo para criarem cismas, e até uma delas que até nos ouvimos falar mais direto, que terá desencarnado em consequência do cismar que se lhe meteu na cabeça de, estando em pecado, não poder passar por ali. São ideias realmente que espelham ou que dão a entender a dificuldade que há em nós nos transformarmos, em modificarmos intimamente, em deixarmos de ser, enfim, críticos, analistas dos outros, em olharmos mais para o oragueiro no seu olho do que olhar a trave que muitas vezes nos tapa a visão. Então é necessário ponderar sobre esta questão das dificuldades que temos em atravessar a porta que conduz ao céu, à perfeição, ao reino que Jesus havia prometido. E perguntou-lhe é um diálogo com Jesus: Senhor, se é assim, se são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: porfiai a entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós outros estareis de fora. Começareis a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos. É claro que ele vos responderá, como diz Jesus: não sei de onde sois. Então começareis vós a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos e a quem tu ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos aqueles que obrais iniquidade. Ali sereis lançados no exterior, nas trevas exteriores, onde será o choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora deles, excluídos. E verão do Oriente e do Ocidente e do Setentrião e do Meio-Dia muitos que se sentarão à mesa do reino. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esta orientação do Evangelho de Jesus é um aviso, com certeza, para que há necessidade, de facto, da mudança interior, há necessidade da nossa transformação moral, há necessidade do nosso aperfeiçoamento, mas que isso não é difícil. Todavia, Jesus apresenta este caso quando se constatar que Abraão, Isaque e Jacó, que são os grandes precursores do judaísmo, portanto, o judaico-cristianismo, se encontram no reino dos céus. Aí, claro, as pessoas arrepender-se-ão de não terem feito o esforço, o trabalho, não terem desenvolvido o trabalho necessário para realmente se transformarem, para se modificarem e poderem entrar, então, no reino dos céus. É claro que isto é um exercício de humildade, é um exercício de tolerância, é um exercício de paciência, é um exercício de amor,
de resignação, de renúncia a tanta coisa errada que nós temos e que tem a ver muito com o prazer material, tem a ver muito com a nossa realização física. Então, é de alguma forma o exercício para a humildade, o exercício para a vivência daquilo que Jesus falava da humildade. E não devemos esquecer que na frase que é atribuída, que Francisco de Assis terá ouvido, a vós terá convidado Francisco a reconstruir a minha igreja, a igreja da humildade. É naturalmente necessário, primeiro que tudo, refletir sobre o que é a humildade. Às vezes dizemos que não é, porque há pessoas que confundem humildade com humilhação. Não, ser humilde não é deixar-se humilhar. Ser humilde é realmente compreender, tolerar, perdoar, resignar-se, renunciar a tanta coisa, mas sem aquele assinto do rebaixamento. Não é isso que está subjacente a este convite para a mudança, convite para a transformação. É necessário possuirmos aquilo que fala o Sermão da Montanha, a pobreza de espírito, que é, ou que vai no sentido da simplicidade. Não é preciso grandes... Havia um rico que, no templo, conforme diz o Evangelho, estava a orar e dizia: Senhor, eu não sou como aquele que está ali atrás, que veio todo mal vestido, à tua casa para orar. Não, eu venho hoje com o meu melhor fato, venho-te orar e pedir e tal. Enquanto o outro, muito humilde e simples, dizia: Senhor, tu me conheces, eu estou aqui. É uma forma diferente de orar, naturalmente, que a sinceridade que vem, que brota do coração, e muitas vezes que é exteriorizada pelas palavras, é que vale, é tida em consideração pelo mais alto, naturalmente por Deus, que utiliza todos aqueles que lhe servem no bem para chegar até nós, aqueles que estamos ainda em grande fase de sofrimento. Então há necessidade de compreender muitas tarefas que é preciso fazer para nós podermos entrar pela porta estreita, certamente, desde que a gente entra, depois que seja estreita. Então há coisas muito importantes a ponderar. Por exemplo, quando Jesus fala: vai reconciliar-te com o teu adversário enquanto andas a caminho com ele. São orientações que nos devem merecer alguma atenção. Quando nós, enfim, quer dizer, por orgulho, ficamos feridos de alguma coisa que nos fazem e não pensamos da mesma maneira quando nós fazemos alguma coisa aos outros, tem a ver com olhar o argueiro e olhar atrás, é evidente que custa imenso chegar ao pé da outra pessoa e dizer: eu errei, perdoa-me, desculpa-me, eu não volto a fazer. Ah, não, isso é o meu orgulho ferido, não vai me permitir uma coisa dessa, eu vou lá dizer uma coisa dessa, não vou. Depois é outra forma: então, mas ele se não aceita o pedido de desculpa, se não aceita o pedido de perdão, então não vou, então não faço, então não me reconcilio. Mas é curioso que a frase de Jesus é: enquanto andas a caminho com ele, tem um sentido profundo de ensinamento, porque é muito difícil, quando nós deixamos de andar a caminho uns com os outros, aqueles que menos preparados estão para trabalhar espiritualmente e que estão invisíveis, podem procurar tirar de esforço e procurar vingar-se, e aí é muito mais difícil a nossa libertação. Então, é necessário nós, primeiro, praticarmos e depois estarmos em condições de mostrar aquilo que nós praticamos. Antes que venhas dar a tua oferta ao altar, ou trazer a tua oferta ao altar, vai reconciliar-te com o teu adversário, enquanto andas a caminho com ele. A reconciliação. É preciso ponderar isso antes de irmos levar a nossa oferta, isto é, aquilo que nós fizemos, a vida que tivemos, o esforço que fizemos na nossa modificação. Depois há outro convite também, nesta linha, digamos assim, de entrarmos pela porta estreita, na linha de tentarmos fazer o bem sem ostentação. Tem outra referência que Jesus faz a propósito da caridade orgulhosa, ou da caridade humilde, daquela que se dá sem nos preocuparmos em ser conhecido, nossa atitude, a nossa atividade. Nós já falamos aqui do antecedente, essa frase que é sublime e que foi deturpada também ao longo dos séculos: fora da caridade não há salvação. Nós já falamos aqui que a caridade é o amor em movimento. Sem amor não há caridade. E naturalmente que é preciso ponderar aquilo que é o considerado, e que nós estamos agora a falar sobre a caridade orgulhosa, daquelas pessoas que pretendem que toda a gente saiba que fazem
a esmola, que dão a esmola para que toda a gente fale nelas como pessoas importantes, caridosas, que ajudam. Então era necessário levar o auxílio, seja ele qual for. Pode ser o auxílio material, certamente, com bens alimentares, com roupa, com medicamentos, etc. Conforme fala até a propósito de Jesus no Evangelho. Mas pode ser a caridade espiritual, sob a forma, digamos assim, de conselho, de orientação, de solidariedade, de confraternização, de auxílio, de amparo pelo consolo, pelo exercício da esperança. Então é muito importante que essa ajuda, esse auxílio, seja feito sem alarde. O Evangelho fala que a mão direita não veja o que dá à esquerda. Não leves o sino à frente a anunciar o que vais fazer. Faz sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação é sem mostrar, sem dar a entender que somos caridosos, que somos diferentes, que somos únicos. Então é necessário toda essa descrição, para que isso às vezes não é fácil, porque a tentação da matéria é tão grande, as pessoas gostam da fama, gostam de ser faladas, de ser badaladas à sua ação. Então às vezes isso é um exercício, digamos assim, um desafio que nos é dado, estarmos em silêncio, sem que ninguém saiba. É muito difícil aguentar essa situação, mas é fazer o bem sem ostentação, é naturalmente a caridade não exposta, que nos faz perceber o trabalho que temos que fazer para poder entrar no reino dos céus. É necessário, há muitas pessoas que dizem assim, mas bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Os mansos são aqueles que se deixam calcar, que se deixam pisar. Quando o Evangelho fala dos mansos, não fala na mansidão, fala na mansuetude. E essa é uma preocupação que nós devemos ter permanentemente, não é? Em que o amor seja, digamos assim, o sol da nossa vida. Viver em amor, não é fazer de conta e dar o amor de vez em quando, para que as pessoas pensem, ou para que as pessoas louvem, ou para que as pessoas fiquem respeitosas, porque nós fazemos uma vez ou duas vezes, e fora disso, sabe Deus que pensamentos nos vão na cabeça. Depois é viver, manso é tudo, na tolerância, na fraternidade, olhando sempre o lado bom dos outros. Sempre ao lado um dos outros. É um hábito. Tantas vezes a gente sofre com o mal que nos fazem, com as coisas que dizem de nós, com pequenas calúnias ou grandes calúnias, com críticas, falando da nossa vida. E tantas vezes a gente revolta-se. Tantas vezes nós reagimos até, zangamos, mostramos uma cara. Quando, ao fim e ao cabo, bastaria que nós fizéssemos um pequeno exercício do raciocínio. Tudo o que nós fizermos, vamos pagar. Ninguém entra no reino dos céus sem pagar até o último centímetro. São sempre orientações de Jesus. Portanto, aqueles que pensam de nós, que nos criticam, que falam de nós, estão a esquecer-se que terão que pagar por isso. Mas aqueles que fazem a prece, que pedem a Deus por nós, que, enfim, que nos envolvem em paz e amor, também receberão de volta, no mesmo teor, a ajuda e o auxílio. Mas aqueles que pensarem mal, prejudicarem em qualquer grau, e mesmo nós, prejudicando em qualquer grau os outros, temos que pagar até o último centímetro. Portanto, se nós conseguirmos ver no outro alguém que está doente, alguém que, sabendo que vai pagar por isso, continua a fazer o mal, continua a aumentar, digamos assim, as suas culpas, que terão que ser resgatadas no futuro. Então, se nós passarmos a considerar que estas pessoas são doentes, só podem ser doentes, então sabendo que vão pagar por isso e continuam a fazê-lo, então nós talvez nos habituemos a viver na tolerância, na compreensão daquilo que são as inferioridades dos outros, lutando por eliminar as nossas próprias inferioridades. Portanto, é essa a nossa preocupação. Por outro lado, há um apólogo muito curioso de Humberto de Campos. Conta Humberto de Campos que Jesus, certa feita, passando em Jerusalém, com os seus apóstolos, nas zonas mais lúgubres da cidade, nas zonas mais pestilentas, onde, enfim, não havia grande preocupação higiênica, onde havia os lixos. A certa altura, numa ruela, há um cheiro nauseabundo e uma reação normal. Os apóstolos tapam o nariz, escondem a cara, viram para o lado. O cheiro era, de facto, nauseabundo. E Jesus,
para lhes dar aquela lição, que era fundamental, chegou à frente, começou a procurar e encontrou, realmente, num canto, num lado da rua, encontrou um cão já em estado de putrefação adiantado. Era o animal que se destilava aquele cheiro. Mas Jesus, apontando o animal, disse para os apóstolos: vede que belos dentes tinha o animal. É uma preocupação que nós devemos ter sempre, não é ver sempre o lado negativo do outro, não é ver sempre o lado mau do outro, é também procurar ver no outro aquilo que ele tem de bom, e toda a gente tem, pouco que seja, toda a gente tem alguma coisa de bom. Então é necessário que nós pensemos que o outro pode ter muitas coisas más, mas se calhar tem alguma coisa que se aproveite, mas se calhar tem alguma coisa de bom que possa fazer aos outros. Como nós, se calhar, temos muita coisa de má, fazemos algumas coisas boas. E não devemos pensar que se aquelas poucas coisas boas que nós fazemos eliminam todas as coisas más, todos os pensamentos negativos, toda essa maldade que às vezes nós destilamos. Então, são estas preocupações que nos devem fazer lembrar que no Decálogo faz lá parte uma das normas: não cometer adultério. Durante muitos séculos isso foi tido como a cobiça da mulher do próximo. Mas, em boa verdade, em termos de adultério, nós temos que buscar as coisas que são adúlteras. Adultério é qualquer coisa que é adúltero, que está adulterado. E se é verdade que não se deve pensar ou cobiçar a mulher do próximo, também não se deve cobiçar a felicidade do próximo, nem a riqueza do próximo, nem o bem-estar do próximo, nem os filhos do próximo, nem tudo aquilo que o próximo tem, a casa, etc. E no caso concreto atual, nem o carro, ou a bicicleta, ou a motorizada, seja lá o que for. A gente não tem que cobiçar nada, porque isso são pensamentos adulterados. Nós vamos conhecendo pelo Evangelho de Jesus, naturalmente pelas suas lições, que tudo aquilo que a gente recebe é porque precisa. É porque precisa, no sentido do sofrimento e da dor. Todos nós temos que pagar até o último centavo. Se aquilo que nós semeamos foi joio, temos que colher o joio. E, portanto, nós sabemos que, de facto, aquilo que nos acontece, na omissão, ou não termos aquilo que nós desejaríamos, ou não termos as ambições que sempre vêm ao nosso pensamento, não termos na nossa caminhada, isso resulta do nosso não merecimento, ou da nossa falta de merecimento. E, portanto, não temos que nos revoltar, senão antes procurar hoje melhorar, pagar, para que amanhã não voltemos a ter que ser enfrentados com essa questão. Então é necessário ver tudo aquilo que é estragado, tudo aquilo que não está correto, são pensamentos adultos e inscrevem-se dentro daquela grande norma do não cobiçar as coisas alheias ou não cometer adultério. Portanto, nós temos que nos preocupar em evitar toda a ação mental que esteja, enfim, no campo da maldade, que esteja adulterada, que seja negativa e que nós não gostaríamos que nos enviassem para nós. Então é esta preocupação que nós devemos ter sempre. E depois, dentro desta perspectiva da constatação, vamos falar da reflexão, quando se trata da oração, não sermos hipócritas. Ao orar ao Senhor, ao olhar a Deus, temos de ter a preocupação de refletir sobre os nossos próprios atos e nunca deixar de meditar sobre a conduta própria. Há alguns espíritos que dizem que orar é fazer o exercício de dois aspectos primordiais ou fundamentais. Primeiro é refletir. Normalmente as pessoas a orar é pedir isto, pedir aquilo. Nós habituamos a ser uns pedinchas, estamos sempre a pedir sempre a pedir. Aliás, em termos sociais, sempre à espera do suicídio, sempre à espera daquela esmola para podermos vingar a vida. E nunca estamos preocupados em refletir. O que é que eu fiz hoje? Qual foi a minha conduta? Qual foi a relação que eu tive com os meus colegas, com os meus amigos, com os meus familiares? É um momento fundamental de reflexão. E dizem alguns irmãos o seguinte: quando nós refletimos, ponderamos sobre a nossa vida. E quando nós constatamos que fiz isto, mas não devia ter feito, pensei aquilo, mas não devia ter pensado, discuti com fulano, mas não devia ter discutido, o não devia ter feito, o não devia fazer, o não devia pensar, é a resposta à nossa prece, é a resposta no diálogo que poderá estar subjacente, nós refletimos e a resposta leva-nos à meditação, porque nós não estamos ainda com aquela capacidade de ver que ao colocarmos uma questão
a pergunta, ao buscarmos o que é que fizemos, a resposta, o achar, é realmente ver o que está errado. Mas não, poderíamos também ter feito algumas coisas boas. Podíamos. E podíamos não ter feito algumas coisas erradas, mas também podíamos ter feito boas e não fizemos. É isso que dita o julgamento da nossa consciência. O mal que fizermos e o bem que podíamos ter feito e não fizemos. Então é neste particular que nós devemos ter a nossa preocupação. A preocupação da reflexão na oração e a preocupação de perscrutar, de entender, compreender as respostas nas meditações que nos vêm. Amanhã eu não vou fazer isto, fiz hoje, errei, amanhã não vou fazer. É sempre a orientação, é sempre a resposta que é necessário. Depois temos sempre presente que estamos a falar da porta estreita, da entrada no reino dos céus, na entrada, vamos falar em termos de patamares, no próximo patamar, no mundo de regeneração. É necessário que saibamos usar de misericórdia. Isto é, compreender as fraquezas dos outros, não acusar, não apontar, para que os outros possam também responder assim connosco, compreendendo para as nossas imperfeições, para os nossos erros. Portanto, temos que ser compreensivos, tolerantes, para com os erros dos outros, para que eles possam também responder da mesma maneira. Depois, temos que reprimir, em quaisquer circunstâncias, sentimentos negativos, que sempre se refletem a curto ou médio prazo em nós próprios. Como fizeres, acharás. Se nós não procurarmos reprimir, não temos que nos queixar que, como o bumerangue, eles vão e voltem para a casa de onde saíram. É uma passagem curiosa do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Voltam para a casa de onde saíram, em vários patamares. Os espíritos, coitados, expulsos, não encontrando paz, volta para a casa onde saíram. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, estirados sobre alguém, não encontrando guarida, porque as pessoas podem não merecer, voltam para a casa de onde saíram. E é esta preocupação que a gente deve ter, a compreensão, para que possamos reprimir em nós. E isso poderá levar-nos a quê? A evitar o ódio e o desejo de vingança, que muitos também não vivem assim, e depois vão, quando deixam de andar a caminho connosco, vão marcados por esse ódio, por esse desejo de vingança, e como não são vistos, às vezes, acabam por atacar-nos, fazendo-nos perturbar ainda mais. Portanto, há necessidade de ter esta preocupação. Perdoar, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Não, 7 vezes, 70 vezes, ou 70 vezes, 7 vezes. Que, aliás, pode não ser necessário, porque 7 vezes 70 são 490, e há pessoas que podem errar contra nós, muito mais. Há hábitos que a gente cria, todos os dias comete o mesmo erro. Se formos ver, um ano tem 365 dias, 365 dias num ano, temos aquele hábito de saber julgar os outros, passar a vida a julgar os outros, e vamos sempre errando. Erramos hoje, amanhã e depois. Portanto, isto quer dizer que devemos sempre perdoar. Porque é evidente que a nossa dívida, aquilo que fazem nós, é resultado do nosso merecimento. Se nós não merecêssemos, isso não nos beliscava, isso não nos dizia qualquer, ou não nos fazia qualquer sentimento de revolta ou sentimento de crítica. Isso passava por nós e nós nem sequer nos apercebíamos disso. Depois, temos que procurar, vejam, são uma série de conselhos, uma série de orientações que nós temos para nos ajudar a entrar pela porta estreita. E tudo isto é muito difícil de pôr em marcha. É muito difícil de pôr em marcha, porque vivemos em sociedade. Mesmo vivendo em templos, vivendo em conventos, mesmo aí o pensamento voa, o pensamento marcha, e nós podemos sempre nesta ânsia, nesta preocupação de ver o que é que os outros fazem, às vezes até termos a pensar o que é que os outros pensam. As pessoas têm essa pretensão, quer dizer, que sabem o que é que os outros pensam. Então é necessário procurar viver em paz, e para procurar viver em paz tem que haver uma vigilância acurada. Quando Jesus disse que era preciso vigiar e orar, vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos, para que a consciência não nos acuse mais tarde. Vigiar e orar. Quer dizer, vigiar para que não nos deixemos tentar pelos pensamentos, pelas palavras, pelas obras dos outros. E orar para podermos chamar para junto de nós quem nos ajude a combater essas tentações que são quase permanentes. Depois não vivemos sozinhos, como é evidente.
não vivemos num gueto e não podemos pensar como na parábola do samaritano, do bom samaritano. O levita passou ao largo, não se quis preocupar com quem estava caído na estrada. O sacerdote passou ao lado, não quis preocupar. É necessário que nós nos preocupemos com aquilo que nos rodeia, no sentido agora dado ao ser humano, naqueles que nos rodeiam. E, portanto, devemos arranjar um pouquinho de tempo para nos podermos dedicar ao próximo, com sacrifício, com ajuda desinteressada. Quando fores visitar um preso, visitar um doente, quando matares a fome, quando deres beber, quando curares as chagas, quando fizeres isto um destes mais pequeninos, a mim o fareis. Portanto, é nesta perspectiva de uma ajuda desinteressada, sabendo que isso nos vai certamente servir no futuro como benefício, como aspecto positivo, que nós devemos estar. Mas eu tenho que trabalhar, não posso. Mas não há um bocadinho só. Nós temos de trabalhar, com certeza, que alimentar o corpo. E alimentar o espírito, como é que a gente vai fazer? Nós somos espíritos, amanhã o corpo deixa a sepultura, e nós vamos responder perante quê? Quando formos levar o resultado do nosso trabalho ao altar, o que é que temos para apresentar? O que é que vamos mostrar que fizemos? Depois temos que compreender uma coisa. A Terra está numa fase... São lições para a nossa vida. A Terra está numa fase de grande dor, de grande sofrimento, de grande angústia, de crise. Mas está porque nós nos deixamos conduzir para isso. Nós nos deixamos envolver pelo facilitismo, pelas facilidades, pelos prazeres, pelos vícios. E, portanto, tínhamos que desembarcar neste patamar de sofrimento. Então, há necessidade de perceber em que fase a Terra está. Nós estamos numa fase de grandes desafios, em que teremos que pagar muitas dores, com certeza estão a acontecer, as dificuldades várias, mas que temos que provar que somos capazes de dar a volta por cima, isto é, que somos capazes de triunfar, que somos capazes de vencer, que somos capazes de não voltar a cometer os mesmos erros. E isso é um convite persistente e um convite permanente. Mas para isso temos que aceitar. Tudo aquilo que nos acontece é por nosso merecimento. Mas há coisas boas que nos acontecem porque nós merecemos que as coisas boas nos aconteçam. Ora, é nessa perspectiva que nós devemos aceitar, porque Deus é justo e não comete nenhum erros nesta matéria. Se nós recebemos a dor, é porque fizemos ou que provocamos a dor nos outros. Ou não evitamos, muitas das vezes, por omissão, que os outros sofressem tanto. Portanto, se nós temos problemas, dificuldades na vida, é porque o que fizemos igualmente. Se os ricos é mais difícil entrar no reino dos céus com o camelo buraco de uma agulha, é porque não souberam ser ricos. Se hoje passam a miséria, embora tendo aquela aspiração, aquele sonho, aquela ambição de serem ricos, é porque hoje estão, exatamente, em dificuldades para entrar no reino dos céus, porque não souberam pôr essa dádiva, esses bens que eram dados para administrar, ao serviço do bem do próximo. Não é distribuírem para toda a gente, porque toda a gente em 5 minutos gasta tudo. Não, mas é para pôr a render, para facilitar a vida e para ajudar as pessoas a viverem melhor. Portanto, há necessidade de não nos revoltarmos, de nos conformarmos que estamos num mundo de expiações dos nossos erros e provas que não voltamos a cair nos mesmos erros. Quando Maria Madalena perguntou a Jesus, depois daquela cena da acusação do apedrejamento, daquele grupo que se dirigiu a Jesus, provocando o que é que dá de fazer a uma mulher que foi apanhada em adultério, quando no final ela perguntou, e agora, Senhor? Já tinham ido todos embora, já tinham largado todas as pedras, e agora? Agora não te condenaram? Não, então eu também não te condeno, mas não voltes a fazer. Mas não voltes a pecar. Então essa é a necessidade que nós temos de provar. Há muitas pessoas que habituaram-se a provar como? Confessam-se e tal, prometem firmemente emendar, nunca mais se tornar a ofender a Jesus e esperam o perdão das culpas, para a misericórdia infinita. Amém. E no passado 8 dias voltam a dizer a mesma lenga-lenga, porque voltam a confessar os mesmos erros, as mesmas quedas. Então, Jesus, ao dizer não voltes a fazer, não foi entendido, porque as pessoas o que é que encontram? Fazem, depois descarregam, fazem, depois descarregam, fazem, depois descarregam e afinal nunca cumprem a orientação que Jesus deixou. Outro pormenor que é muito importante é que nós possamos, dos sentimentos que vêm do coração, aperfeiçoá-los. Senhor, os teus discípulos não lavaram as mãos antes de comer, conforme prescreve a lei de Moisés. E o que é mais problemático, o que é pior, é aquilo que entra na boca, segue o seu curso normal da digestão e sai para o exterior, ou é aquilo que sai da boca,
que vem do coração. Esse é que é o erro. O erro é aquilo que a gente diz, porque pensa, porque sente. Então nós devemos procurar sempre a pureza do coração. Não que devemos levar o nosso raciocínio para o lado negativo. Devemos sempre analisar as questões, dando crédito à compreensão para que os atos dos outros, para com os atos dos outros. E depois temos que fazer uma coisa que é primordial. Estamos a pensar em entrar pela porta estreita, que voltamos a repetir, não é fácil. Temos de fazer o bem. Temos de fazer algo na vida pelo bem dos outros. Mas nós não temos bens materiais, mas temos, às vezes, grandes bens espirituais, alegria, capacidade de compreensão, espírito de solidariedade, de fraternidade, tanta coisa que a gente tem boa, que pode partilhar com os outros. Quantas vezes há pessoas que não têm com quem desabafar, que não têm ninguém que lhes dê uma boa palavra de compreensão, de estímulo, de ajuda moral e mental. Então é necessário que nós tenhamos essa preocupação de fazer qualquer coisa, porque o futuro, ou no futuro, esse bem voltará multiplicado, voltará para nós multiplicado. Então é muito importante que nós ponderemos sobre estes pormenores que nos podem ajudar, de facto, a aperfeiçoar-nos, a melhorarmos interiormente, a testarmos publicamente ou a atestarmos publicamente a nossa mudança, a nossa afirmação de mudança, e podermos realmente aproximar-nos, subir de grau a degrau, até essas portas do céu que se nos abrem, na perspectiva que Jesus deixou, porque Ele está preparando-nos esse lugar. Depois temos que colocar as coisas nos lugares. As coisas da terra no lugar das coisas da terra, as coisas do céu no lugar das coisas do céu. Aquilo que é material como material, aquilo que é espiritual como espiritual. Senhor, é lícito pagar os impostos? Dai-me uma moeda. De quem é estas fins? De César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós temos que refletir sobre as coisas. Não misturar as coisas. A vida material tem que ser vivida e tem que ser vivida com elevação? Tem. Mas não temos tempo de viver a vida espiritual. Nós somos espíritos para onde vamos. A vida é espiritual. Temos que preparar a bagagem agora. Temos que preparar a bagagem agora. E, portanto, temos que separar as coisas, matéria e espírito, não temos que misturar. Vamos analisar numa perspectiva de futuro trabalho espiritual. Porque nós vemos hoje muita gente a dizer que faz o trabalho espiritual, mas cobra por uma coisa que não tem preço. A ajuda moral, a ajuda espiritual, o conselho, a bondade, não tem preço. E como não tem preço, não pode ser paga. Não pode ser comprada. Muita gente quer comprar as coisas, tem dificuldades, ou porque não dorme, a vida não corre bem, e vai a qualquer lado, desde que lhe façam lá umas rezas quaisquer, que a pessoa fique melhor ou consiga atingir os seus objetivos, não se importa de pagar, seja o que for. Mas Jesus foi claro, as coisas da terra têm que ser tratadas como as coisas da terra. Dinheiro é para as coisas materiais. E quando são coisas do Espírito, não tem preço. E, portanto, como não tem preço, não devem ser comercializadas. É esta parte que nós devemos ter sempre a preocupação de terem atenção. Depois temos sempre que ver os nossos próprios defeitos, para podermos analisar nos outros aquilo que eles têm de bom. Que interessa que os outros errem? Que interessa que os outros caiam? Às vezes ouvimos pessoas dizer assim, mas tu não deves fazer assim, mas os outros também fazem. Mas não deves pensar assim, mas os outros também pensam. Mas o que os outros pensam, o que os outros fazem, responderão por isso. Aquilo que nós pensamos e fazemos, ou dizemos, responderemos por nós. E, portanto, nós temos que nos preocupar connosco. O que os outros fazem é um problema deles, não é um problema nosso. Então é evitar que sejamos nós a apontar os defeitos dos outros, mas que sejamos nós a ver os nossos próprios defeitos e corrigirmos. E corrigirmos os nossos defeitos. Talvez, muitas vezes acontece, que os outros, ao verem em nós a mudança, ao verem em nós a transformação, também ou perdem, digamos assim, a moral, ou perdem a coragem para nos apontar seja o que for, ou acabam por imitar ou procurar imitar aquilo que nós vamos fazendo pelo nosso próprio afeiçoamento. É o exemplo que a gente deve dar, não é só dizer espiritualmente é assim, espiritualmente é assado, os espíritas são assim, os espíritas são assados, os cristãos são desta maneira, são daquela. Não, é pormos em prática e mostrarmos que somos cristãos, com Cristo. Porque há muita gente aí a apresentar-se como cristão, mas não vive com Cristo no coração, nem com Cristo na sua vida. Depois, temos que confiar em Deus,
Temos que confiar no mundo superior, no mundo espiritual. Às vezes a gente vê pessoas revoltadas. Porque Deus virou a cara para o lado. Porque Deus não se lembra de mim. Porque Deus... Muitas vezes na dificuldade, muitas vezes no sofrimento, é Deus lembrando-se de nós. Porque se nós tivermos a oportunidade de pagar os nossos erros, é um bem. Se nós formos condenados eternamente ao fogo do inferno por um erro que nós cometemos, é mau. Porque se a orientação é que nós devemos perdoar para sermos perdoados, é uma manifestação absolutamente de ignorância pensar que Deus não nos perdoa. Deus sempre perdoa. Só que o perdão é a concessão de uma oportunidade para pagarmos as nossas dívidas. E pagando as nossas dívidas, apagamos da nossa consciência a dívida que contraímos. Então temos que confiar. Deus escreve muitas vezes direito por linhas tortas. Há vários relatos referindo, por exemplo, pessoas que perdem o avião, ficam muito revoltadas porque o taxista andou devagar, porque o autocarro não partiu quando devia, porque, pronto, por várias razões, o carro avariou. E há casos em que a pessoa perde o avião e o avião cai e salva-lhe a vida. Portanto, temos que confiar. Temos que confiar em Deus, isto é, na providência divina. Se porventura alguma coisa que nos faz sofrer agora nos acontece, poderá amanhã vir-nos pelos olhos dentro, ao nosso conhecimento, que foi bem e que nós mudamos de alguma forma a nossa vida e que nós acabamos por vir a ser compensados no futuro com aquilo que nos vai acontecendo. Portanto, temos que confiar. Nada que nos acontece é por acaso. Nada é por acaso. E às vezes aquilo que parece ser mau acaba por ser um bem. Então temos que sempre confiar. Temos que confiar. As linhas tortas muitas vezes são formas de nos levar ao caminho, de nos corrigir o percurso. Muita gente passa a vida a falar da vida alheia. Exceto quando adoece gravemente, quando tem dores muito graves, que aí esquece. E mesmo assim, quando os paliativos hoje que existem, que a medicina disponibiliza, as dores passam, volta a ter aquele mesmo defeito, volta a criticar e volta a falar da vida alheia. Vejam como às vezes a dor trava um bocadinho os nossos pensamentos, os nossos sentimentos negativos para quem os outros, para quem que nós temos para com os outros. Então nós temos que ter essa preocupação de aceitar, de compreender, de raciocinar. Bem-aventurados os aflitos. É o sermão da montanha. Porquê é que Jesus diria bem-aventurados os aflitos? Certamente, quando estamos aflitos, estamos a pagar as nossas dívidas. E estando a pagar as nossas dívidas, somos aqueles que somos objeto de escândalo. Os escândalos são necessários. Foi Jesus quem falou. Mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. São necessários para quem lhes sofre os efeitos, porque estão a pagar as suas dívidas. Aqueles que provocam os escândalos estão a criar novas dívidas. Portanto, aqueles que estão a pagar são bem-aventurados. São bem-aventurados no futuro. Serão visitados pela proteção, pelo alívio, pelo consolo. Os outros serão visitados pela dor e pelo sofrimento. E, portanto, é necessário que, ao percebermos isto, compreendamos que se estão a abrir as portas, que são estreitas, com certeza, porque são muito difíceis em todas estas orientações que vimos abordando, que estão a abrir as portas de entrada no céu. Mas é necessário perceber que, para que elas se abram, é preciso que nós nos livremos dos nossos erros. E para nos livrarmos dos nossos erros, nós temos, sem dúvida alguma, que nos analisarmos, que refletirmos sobre a vida, que fazermos uma interiorização muito grande, uma análise profunda. Quem somos? Porquê é que nós estamos cá? O que é que viremos no futuro a usufruir dos sacrifícios, do trabalho que fizermos no nosso próprio aperfeiçoamento? Então é necessário que percebamos isso, para também entender como é que as portas da perdição são largas. Olha, é os prazeres, que a maior parte das pessoas só vive para o prazer. São as tentações da matéria, a maior parte das pessoas só vivem da tentação da matéria, seja no domínio alimentar, seja no domínio da bebida, do tabaco, dos prazeres sexuais, do erotismo, dessas coisas todas. Depois, são portas terríveis. A dificuldade de mudança interior resulta de tudo isto que nós temos à nossa disposição para sermos subjugados, para sermos obsidiados, para sermos perturbados. Depois, temos que entender que a porta é grande porque são hábitos que a gente traz. Hábitos que nós trazemos de trás. É o estado evolutivo que nós atingimos e que muitas vezes é necessário que nós sejamos quase forçados a entrar no outro caminho.
de vida que a dor e o sofrimento muitas vezes transportam. Então há um peso grave dos nossos erros, dos nossos hábitos, da nossa maneira de ser do passado, que é preciso reprimir, que é preciso modificar. E isso só mesmo com grandes trabalho, com um grande trabalho interior. No meio de tudo isto, não é? No meio de tudo isto, Jesus também preveniu. A porta estreita. Porque aqueles que aparecem prometendo a terra agradável, a riqueza, o mundo espiritual extraordinário, a salvação, são, de alguma forma, aqueles que Jesus apontou como os falsos profetas, como os falsos orientadores. Jesus nunca disse que a vida era fácil. Jesus sempre apontou o caminho do trabalho, da modificação interior, do aperfeiçoamento, do perdão, da tolerância, da renúncia, da resignação, de tudo isso que é tão difícil. Como é que aparecem alguns e assim, não é fácil? Vamos dar um exemplo. Se nós estivermos numa fila com o povo todo espalhado à frente, quem quiser ir para o céu já com um Padre Nosso, duas Ave Marias, um perdão, não sei o quê, faz favor, aproxime-se. Se o outro ao lado disser assim, não, porque quem faz paga, a dor que se provoca nos outros resulta em dor para nós próprios, o sacrifício, o trabalho, a modificação, etc, etc, todo esse conjunto de orientações que Jesus deixou, a fila dali está absolutamente vazia. Porque nós procuramos sempre a coisa mais fácil. Ele diz que me manda para o céu se eu rezar 2/3. Então vou rezar 2/3. E não diz, não, já vou para o céu se eu me modificar, se fizer um trabalho intenso de modificação. Isso resulta, por exemplo, há muitas pessoas que julgam que umas orações em conjunto, encomendadas, mandam as pessoas todas para o céu. E há pessoas que desencarnam, espíritos que depois vêm pedir para rezar missas e isto e mais aquilo outro, e pôr velas e promessas, porque julgam que o seu sofrimento no mundo espiritual está relacionado com aquilo que não lhe mandaram fazer ou que ele também não terá assistido muito na Terra. Que até é fácil desmontar, porque se um espírito vem atrás de mim para eu lhe mandar rezar 30 missas, não há nada como ele ir para uma igreja e passa ali 3 ou 4 meses e ouve mais 300 missas e entra logo pela porta direita. Não, porque o problema do sofrimento é um problema que resulta do trabalho que cada um faz, dos erros que cada um comete, como fizeres acharás. A gente faz coisas inócuas, vai receber certamente de volta aquilo que semeou. E, portanto, é necessário esclarecer que não é por aí, que não é dessa forma que a pessoa sofre. Que eu prometi ir a Fátima a pé, depois não consegui, morrer entretanto, vá por mim. Então vá você, também pode ir, pode andar atrás de mim a seringar-me a cabeça para eu ir a Fátima a pé, para aqui e para lá. Pode ir a Fátima a pé, acompanha os peregrinos, tem quem vá com eles, e vai por aí fora, anda os quilómetros que for necessários. Isso é um erro de interpretação. Mas durante muito tempo pensou-se que o reino dos céus era comprado. A propósito enfim, do Tabor, do episódio do Tabor, Jesus diz que, desde João Batista, que o reino dos céus é tomado pela violência. Não é pensável que a Senhora de Fátima vá fazer um favor a alguém à troca de um sacrifício a pé. Não é pensável isso. Não há as coisas da terra são as coisas da terra, as coisas do céu são as coisas do céu. Então, prometer que a pessoa muda, que a pessoa se transforma moralmente, que não volta a fazer, e não volta mesmo a fazer, em face de uma circunstância, de uma ansiedade de atingir determinado objetivo na área da saúde, dos filhos, etc. É uma promessa segura e positiva se disserem hoje não volto a criticar ninguém, eu não volto a pensar na vida alheia, eu não volto a costurar a vida dos outros. Isso é que tinha um certo valor. Agora, dizer, vou prometer à senhora isto, que a senhora faz-me, vou prometer aquilo que a senhora faz-me. Não, isto não pensa assim, porque não é verdade. São aqueles que falsamente profetizam o reino dos céus tomado pelo dinheiro ou pela violência. Isso não existe, de maneira nenhuma. Matar em nome de Deus, que ainda hoje devemos fazer isso, não conduz ninguém para o reino dos céus. Rebentar uma bomba e matar 2 ou 3 chamados infiéis, a gente sabe lá quem são os infiéis. Aqui há uns 800 anos os infiéis eram os árabes. Agora os árabes consideram que nós somos os infiéis. Como fizeres, acharás. Toda esta duplicidade de procedimentos e de faixas culturais diversas tem a ver com o estado evolutivo. Quem são os infiéis? Vamos lutar contra os infiéis. Isso não existe. Portanto, todos têm a sua fé nos deuses. E não temos que prometer o céu, porque nós não podemos prometer o céu a ninguém. Nós não podemos prometer a salvação a ninguém. Nós não podemos prometer a felicidade a ninguém. Jesus disse apenas que ia preparar o lugar, mas
Convidou-nos à reflexão, convidou-nos à meditação, à modificação. Portanto, quando aparecem a prometer mundos e fundos, tudo muito fácil, passaportes, cunhas, não acreditem, porque isso não é espiritual. Isso é falácia, isso é mentira, isso são os paladinos da profecia errada, são os falsos profetas que Jesus falava. Todos que trabalham contra os ensinamentos de Jesus e procuram na terra a ignorância espiritual são, não tenhamos dúvidas, os falsos profetas. São os falsos profetas. Os falsos profetas são escritores ou contadores de histórias que conduzem os seus leitores ou ouvintes para terrenos lamentáveis, enganos ou de vícios enganosos, deformando personalidades e caráteres. São aqueles que dizem sempre que os outros estão errados, que os outros não falam verdade, que os outros não têm razão. Esses são falsos profetas. A gente não tem que apontar nada a ninguém, não tem que fazer julgamento. Foi a orientação que Jesus deixou. E, portanto, vemos muitas vezes pessoas a prometer mundos e fundos. São os médiuns chamados, que vêm resolver problemas às 9 horas do mal, fazendo, enfim, umas rezas, umas feitiçarias para prejudicar, e às 10 vêm fazer outros para fazer o bem. E andam nesta alternância. Os bons espíritos não estão à espera na fila para terem tempo de antena, para virem através desses médiuns fazerem o bem. E indistintamente levarem dinheiro os que fazem bem e os que fazem mal. Esses são os falsos profetas. São os médiuns que dizem que trabalham com Nossa Senhora, com o Dr. Sousa Martins, com o Santo Padre Cruz, com mais este e com mais aqueles espíritos de grande envergadura. Não se misturam nisso. Os espíritos superiores, que na Terra até prescindiram dos bens materiais, fizeram caridade, deram aos pobres, se despojaram de tudo, e agora no mundo espiritual, que não precisam nada disso, então agora é que iam sugerir ou que iam sugestionar para que realmente as pessoas fossem atendidas e pudessem pagar os serviços do Espírito. Os falsos profetas, podemos encontrá-los um pouco por toda a parte. Um pouco por toda a parte. Daí Jesus apontar a vigilância e a oração. A vigilância é como sendo um trabalho cuidadoso a fazer todos os dias. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos dos profetas nós saberemos se são falsos ou são verdadeiros. Vejam esta citação de Mateus, a interpretação do texto do Evangelho de Jesus. Porventura os jovens colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Logo, é necessário que nós façamos permanentemente uma análise sobre os frutos para poder conhecer a árvore. Seja em que religião for, seja em que filosofia for, seja em que nível cultural for. Conhecer bem a boa nova de Jesus é fundamental. Analisar à luz da razão os factos é primordial. O Consolador lembrará o que vos tenho dito. É primordial pegar no Evangelho de Jesus e ler com olhos de ler e entender, ou procurar entender. Zelar pela prática sincera do Evangelho. A nossa prática sincera, leal, esclarecida dos postulados que abraçamos, sem nos deixarmos atemorizar ou amedrontar pelas palavras, mas dando testemunho do que ensinou Jesus e nunca daquilo que pensamos que Jesus ensinou. Durante séculos, os textos foram deturpados, os textos foram modificados, foram alterados ao sabor das conveniências. Desde logo quando Jesus, o Messias, foi transformado em Deus, tudo foi remodelado. Desde logo quando os homens resolvemos proibir a reencarnação, criando o dogma da vida única, tudo foi deturpado. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus apontou como o caminho da salvação. Não foi essa porta que Jesus disse que estaria aberta para nós podermos entrar no reino dos céus. Então toda árvore que dá fruto bom será, toda árvore, que não dá fruto bom será cortada e será lançada no fogo, pois os frutos se conhecem pela árvore. É isso que nós devemos procurar sempre, em todas as circunstâncias, estar meditando, estar refletindo, estar pondo em marcha na nossa vida. Então, como é que nós devemos entender a mensagem de Jesus? As árvores somos nós. Estamos a falar agora numa perspectiva de futuro, numa perspectiva de ação. Estamos a preparar para o trabalho espiritual, para a doação aos outros, para o auxílio. As árvores somos nós. E os frutos são as nossas ações.
O que é que nós pretendemos fazer? Temos que refletir sobre isso. Não podemos hesitar, não podemos pensar, fazer agora assim, fazer agora assado, fazer agora assim, fazer agora assado. Pegar naquelas que são as normas que Jesus deixou e agir. Somos nós as árvores. Certamente que as nossas ações são, mais das vezes, no campo das portas largas, dos prazeres e dos gozos fáceis. Seremos também árvores inúteis, que, à semelhança das árvores improdutivas, seremos lançadas nas trevas exteriores. Somos nós. É esta perspectiva destes ensinos que fomos escolhendo que devemos ter. Nós, como nos vamos preparar? Como vamos modificar os nossos hábitos? Como vamos melhorar a nossa conduta? Como vamos reformar-nos interiormente? Como vamos melhorar para podermos ser autores ou produzir bons frutos? Temos que nos alimentar. A árvore, para produzir os frutos, tem que sugar a seiva da terra, que tem todos os ingredientes necessários para que a árvore cresça e produza. Então nós temos que alimentar como? Alimentar no bem, na bondade, na caridade, na tolerância, na fraternidade, na compreensão, na renúncia, na resignação, naturalmente, mas no trabalho edificante, na ação caridosa, na caridade em movimento, na caridade fraterna, para que possamos realmente colher um conjunto de conhecimentos, um conjunto de dados que nos auxiliem a caminhar mais uns degraus na direção da porta estreita que está aberta e por onde passaremos. Mas, claro, muita gente ficará por o caminho. Então nós teremos que ponderar exatamente o futuro. A nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso esforço, como é que vai colaborar a contribuir quando despertarmos no mundo espiritual? Como é que vai contribuir? Qual é a oferta que a gente vai levar ao altar? Qual é o resultado, qual é o produto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa modificação interior, da nossa transformação? Como? Onde é que erramos? Que necessidades temos de resgate? Para começarmos desde já a corrigir o nosso futuro, a corrigir o nosso percurso, a transformar a nossa vida. Depois, é uma preparação. Como é que vamos fazer o regresso? Porque todos temos que nascer de novo. Importa nascer pela água e pelo Espírito, diz Jesus. E, portanto, essa perspectiva de voltar, como é que isso vai acontecer? Vamos merecer vir logo? Mais tarde? Quando é que vamos merecer? No mundo terra, que terá, grosso modo, perto de 30 mil milhões de seres humanos, 30 mil milhões de espíritos, quando encarnados na terra que podem procriar, estarão 6.500 milhões. Desses 6.500 milhões, as crianças não têm... Haverá sempre crianças, haverá sempre idosos. Nem crianças, nem idosos já têm, ou têm, na maior parte das vezes, capacidade de procriação e, portanto, de criar os corpos, as vestimentas que os espíritos precisamos de ter para voltar, para resgatar os nossos erros. Cada vez são menos as possibilidades, cada vez são menores as possibilidades. É tanta gente a aguardar a oportunidade. Merecemos voltar? Será que fizemos tudo por merecer voltar a ter uma oportunidade de resgate, de reafirmação de mudança, de modificação interior? Como é que vamos fazer esse mergulho? Iremos esquecer aquilo que fizemos, aquilo que construímos no nosso passado? Qual será o nosso resgate? Então é esta preocupação de reflexão, de aprendizado, de entrega à compreensão das coisas e ao trabalho de modificação interior que nos deve concitar a este caminho, a esta marcha muito difícil, íngreme, até à porta estreita que nos dá acesso ao mundo que Jesus disse que nos iria preparar. À casa que nos iria preparar, à felicidade que não é daqui, mas que certamente podemos encontrar, de acordo com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso trabalho interior de modificação e de aperfeiçoamento. É outro patamar, é outra marcha. A luz que está sob o alqueire e aquela que nós queremos multiplicar dentro de nós, indo buscá-la naturalmente. Qual é a luz que está sob o alqueire? O Evangelho de Jesus. Qual é a compreensão? Aquilo que vem depois codificado, desenvolvido no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios e obras complementares. E depois todo aquele aprendizado que resulta do exercício do pensamento, do exercício da reflexão, do exercício da racionalidade perante os factos da vida. A fé tem que encarar a razão face a face.
em todas as épocas da humanidade. Então, esta busca deste conhecimento, deste esclarecimento, que nós devemos fazer permanentemente, para podermos colocar na nossa vida e transformarmos-nos cada vez para melhor. Vamos dar oportunidade de voltar à doutrina na próxima aula. Então, até lá.